direto de Fortaleza. Vamos dar início à coletiva do goleiro Cássio. A primeira pergunta é do fiel torcedor. Meu nome é Igor Magalhães, sou de São Paulo, capital. Fala aí, gigante, tudo bem? Primeiramente, é uma honra falar com você. Cássio, eu gostaria de saber como é sua relação com o Walter, dentro e fora de campo. E se o fato de ter um concorrente de posição com tamanha qualidade contribui para estar elevando cada dia mais seu nível técnico. Obrigado e vai Corinthians. Primeiro, me dou muito bem com o Walter. Nunca tive problema com nenhum goleiro onde passei. A gente sempre foi muito legal. Sempre foi um ambiente muito bom de trabalho, assim, um goleiro de qualidade, assim como outros que passaram pelo Corinthians tiveram tanta qualidade assim. Sempre disputamos posição, mas a gente sabe que a posição você disputa dentro de campo, há um respeito muito grande, tanto para mim com o Walter comigo, assim como os outros goleiros, os meninos da base que têm subido, como outros goleiros. A gente sempre teve um bom relacionamento fora de campo, sempre deu super bem. E eu acho que faz parte, você jogar em time como o Corinthians, você tem concorrente, e assim é a nossa vida no futebol. Acho que desde que eu comecei, eu lembro que quando eu comecei lá na base, eu tinha 9 concorrentes no infantil, juvenil, e é assim, eu acho que tem a concorrência, há um respeito, e lógico que a gente se ajuda muito nos treinamentos, em jogos, a gente se ajuda, conversa bastante, um tem liberdade com o outro, assim, mas é uma harmonia muito boa. É bom que quem ganha é o Corinthians. Olá, Cássio, bom dia. Roberto Lioi, da Rádio CBN. Cássio, nas últimas semanas o técnico Wagner Mancini vinha batendo na tecla que o Corinthians ia melhorar o desempenho em campo com os treinos, né? E o time teve mais tempo de treinos, né? Veio de empate contra o Grêmio, né? Jogando com boa parte do tempo com jogadores a menos. Venceu o Curitiba fora de casa. O Mancini até elogiou o primeiro tempo do Corinthians com a bola. Você acha que, enfim, o Corinthians está conseguindo ter uma evolução que era esperada o ano todo? Está sendo um time mais confiante, embora tenha ido a uma final de campeonato, né, em agosto, mas em termos de desempenho, o Corinthians, enfim, está conseguindo algo que vocês estavam almejando desde o começo? Obrigado. Sim, vejo uma evolução, é só você ver os resultados também, as coisas têm melhorado, a gente tem evoluído dentro da maneira, lógico, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, seu estilo, e vejo assim, que a gente tem evoluído, tem crescido, tem melhorado com o professor Mancini. Hoje a gente vê uma equipe que vem sofrendo menos nos jogos, vem tendo oportunidade de gols, e vê os últimos resultados. Creio que no segundo turno é uma das equipes que mais venceu fora de casa, que mais pontuou fora de casa. Lógico que nós temos que melhorar nosso desempenho em casa, eu acho que é uma coisa que a gente vem pecando, mas creemos que a gente está no caminho certo. O professor tanto o professor Mancini como o professor Anderson tem nos ajudado a evoluir, a gente tem evoluído, e esse segundo turno vamos tentar fazer um turno muito bom para ficar numa posição muito boa na tabela. Oi, Cássio, bom dia. Renato Cury, TV Globo, bom dia a todos os amigos. O Corinthians sofreu uma só derrota nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, vem de vitória sobre o Curitiba fora de casa. Hoje ocupa a 11ª colocação na tabela. Durante um período, o Wagner Mancini e os próprios jogadores não esconderam que aquele momento era um momento de luta contra as últimas colocações, para se afastar ali da zona do rebaixamento. Pela fase que o time atravessa, pela posição hoje na tabela, já é o momento de imaginar e de almejar coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro? Oi, Cássio. Eu creio que sim. Já estamos no segundo turno, já jogamos partidas do segundo turno, estamos no meio da tabela, e agora é hora da gente se posicionar na parte de cima da tabela. Lógico que é ganhando o jogo, fazendo o que a gente vem fazendo, focando a cada jogo, mas eu acho que o time hoje dá um time no estilo do professor Mancini, é um time que tem evoluído, no estilo de jogo dele, da maneira que ele pede que a gente faça, e os resultados têm sido bons, a gente tem sido mais constante. Agora é o momento de nós buscarmos mais vitórias, pontuar mais, para
cada vez ficar mais longe do pessoal lá de baixo e, consequentemente, você ganhando os pontos, você vai buscar o grupo da frente. Mas creio que estamos muito confiantes que a gente possa conseguir bons resultados, claro, jogo a jogo, conseguir uma grande vitória. A gente vem conseguindo bons resultados fora de casa, creio que nós temos que ser mais constantes em casa, buscar resultados. Lógico que em certos momentos você, quando vê que não dá para ganhar, não pode perder. Eu acho que a gente pecou em alguns momentos isso, que de repente um ponto, mesmo jogando em casa, um ponto seria legal do que perder a partida, mas tudo é aprendizado, a gente tem aprendido com os nossos erros, tem evoluído, tem crescido, assim, mas se tratando de Corinthians, e eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje, nós pensamos no grupo da frente. Cássio, bom dia, Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Você chegou ao clube em 2012, o presidente era o Mário Gobi. Continua no clube, passou Roberto de Andrade e agora André Sanches, e vai ter o Duílio, que era o seu diretor de futebol. Eu queria saber, você hoje já tão identificado com o clube, como que você viu a eleição do Duílio, o que você espera dele como presidente, alguém que ficou tão próximo a vocês jogadores. Obrigado. Alexandre Varilha. A gente acompanha a eleição, lógico, como você falou, já 9 anos do Corinthians, é normal que você crie um vínculo, você conhece as pessoas, não tenho o que falar de nenhum presidente do Corinthians, muito pelo contrário, só agradecer. Desejo muita sorte ao Duílio, um cara que quando chegou lá em 2012 era nosso diretor também, foi super vitorioso, e esperamos que a gente possa conseguir muitos títulos, conquistas, fazer o Corinthians estar entre as primeiras equipes que estejam brigando, com organização. Não cabe muito a mim falar sobre a parte de gestão ou a parte de fora, porque já foge do que eu tenho que fazer no Corinthians, que é ajudar o Corinthians dentro de campo, tentar dar suporte no que eu puder ajudar. Sempre falei dentro e fora de campo que eu puder ajudar, eu vou fazer, mas eu fui contratado para ser goleiro do Corinthians, então o meu melhor é fazer o melhor dentro de campo, tentar ajudar o Corinthians, mas desejo toda a sorte para o Duílio, espero que a gente possa conseguir muitos títulos, conquistas, colocar o Corinthians no seu devido lugar, que é sempre entre os melhores do Brasil. Alexandre Varilha, do Lance. Bom dia, Cássio, boa sorte no jogo de amanhã. Cássio, a gente tem visto, tanto em entrevistas coletivas de vocês do elenco quanto do Mancini, um discurso bastante pé no chão, bastante realista em relação a como o time está jogando, o que precisa melhorar, o trabalho que ainda tem pela frente. E dentro do campo, a gente tem visto um time muito mais organizado do que antes, um time bem certinho, mesmo que não esteja apresentando um futebol maravilhoso, né? É uma melhora que a gente viu. Essa sintonia que a gente vê aqui de fora é a mesma que vocês percebem aí dentro? O quanto isso tem ajudado vocês a melhorar o desempenho? Obrigado. Acho que o professor, desde o primeiro dia que chegou, acho que essa evolução, o grande responsável é o professor Mancini. Desde o primeiro dia que ele chegou, ele tem conversado bastante, tem nos orientado, tem corrigido. Não estou aqui para julgar, cada treinador tem sua maneira e seu jeito de trabalhar. A gente acabou se adaptando bem à maneira dele, com muita conversa. É um estilo de jogo diferente que nós íamos jogando, então nós tivemos que nos readequar, porque nós estamos há 6, 7 meses jogando de uma maneira diferente, mas a gente está muito feliz, está muito confiante. Os resultados também têm sido bons, mas acho que nós estamos num padrão de jogo organizado, dando poucas chances ao adversário, tendo chance, oportunidade, vencendo partidas, conseguindo pontos fora de casa, e eu acho que tem sido uma evolução muito boa que nos dá confiança para o decorrer das próximas partidas. Cássio, bom dia. Jonas Campos, da TV Gazeta. Primeiramente, queria saber se você está 100% recuperado aí do problema na coxa. Precisa de 2 minutos? Pronto para voltar ao time titular. E até em cima disso, queria te perguntar a respeito do Walter, né? Um cara que quando entra costuma dar conta do recado, sempre muito elogiado pela postura, pelas atuações, está há bastante tempo no Corinthians, um cara que na visão de muitos seria titular em boa parte dos clubes da Série A do futebol brasileiro. Como é que é para você ter hoje um reserva com a qualidade
do Walter, como é que é a relação de vocês no quesito parceria e até no quesito concorrência, e como que é ter, entre aspas, essa sombra, um goleiro de alto nível também no banco de reservas do Corinthians? Não, sobre o Walter, primeiro uma grande pessoa, um grande amigo, a gente se dá bem, nossa disputa é dentro de campo, é treinamento diário, é jogo, um cara que vai bem, mas se tratando de um time como o Corinthians, se você pegar, você tem 2, 3 jogadores a cada posição que possam ser titular. E num clube de futebol, para você ser vitorioso, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Acho que nós precisamos de grupo, não tenho vaidade nenhuma quanto a isso. E o Walter é uma grande pessoa, sempre é bem regular quando joga assim, mas é importante. Eu acho que sobre a sombra, eu acho que a concorrência não é só no futebol, é em todas as posições. Eu acho que em todo lugar você tem concorrência. E se tratando de um time como o Corinthians, você precisa de ter qualidade, precisa de ter jogadores de qualidade. Então, para mim é normal. Eu acho que a concorrência, eu acho que tudo que eu consegui aqui no Corinthians, em outros lugares que eu passei, vitorioso nas seleções de base, sempre teve concorrência, assim. Eu acho que você tem que continuar tendo respeito, lógico, pelos outros goleiros. E eu tenho por todos, em certos momentos aqui eu peguei no Corinthians que, exemplos 2017, o Kaique, que era o terceiro goleiro na época, precisou jogar e jogou muito bem. Então, eu creio que o Walter tem qualidade, assim como os meninos. Tem o Pezão, o Guilherme, o Pezão, ele joga na Sub-23 e está fazendo um excelente campeonato. Você pega o Donelli, goleiro de seleção de base, joga na Sub-20, está fazendo um grande campeonato. Então, o Corinthians está muito bem servido de goleiros e isso é o que é o mais importante. É importante ter jogadores de qualidade que agregam para o clube. Fiquei uns dias fora, estou me recuperando, estou bem, tenho evoluído, fiz uma fisioterapia intensiva para poder tá bem recuperado. Os treinos que eu fiz eu não tive nenhum problema até agora. Espero que eu possa terminar esses treinos que faltam e estar 100% para poder ajudar o Corinthians. Foi um ano muito desafiador para todo mundo, um ano que globalmente a gente ainda enfrenta uma pandemia e a gente ingressa agora no último mês do ano de 2020. Eu queria que você compartilhasse conosco quais foram os seus maiores aprendizados desse ano, quais são os aprendizados que você acha que ainda pode extrair desse 2020 como profissional, jogador do Corinthians há tanto tempo e também como pessoa. Acho que foi um ano bem complicado para todo mundo, né? Por tudo que tinha acontecido, pelo Covid. Acho que, em primeiro lugar, quando você fala disso, sobre o ano, eu acho que questão de clube, de trabalho, nesse momento fica em segundo plano, porque a gente está falando sobre vidas humanas, sobre um vírus que afetou mundialmente todo mundo. E foi um ano bem complicado, mas graças a Deus, infelizmente perderam muitas pessoas, mas a gente tem que agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares que não tiveram problema, orar pelas pessoas que se foram, falando sobre o que a gente tem passado assim, e pensar positivo sempre. Nós temos que sempre olhar para frente, por mais que as coisas muitas vezes sejam difíceis, você tem que tirar força de onde não tem, você tem que olhar para frente, ver o melhor, ter esse dezembro que seja um mês muito bom, um mês que a gente possa evoluir, tanto agora falando na questão do Covid e tanto na parte de futebol, assim, mas foi um ano de aprendizado, um ano de sabedoria, momentos bons, ruins, momentos mais conturbados, momentos mais tranquilos, mas se tratando dentro de campo, de Corinthians, assim, do meu trabalho, nada que eu já não tinha passado, assim, mas tudo é aprendizado, tudo é crescimento, toda sabedoria. Eu tenho orado bastante, tenho lido bastante a Bíblia, orado com a minha família, com a minha esposa, para sempre ter sabedoria nos momentos mais difíceis e nos momentos bons também continuar tendo sabedoria, os pés no chão. Acho que esse é o caminho, que a gente possa continuar fazendo isso, ter um dezembro dentro e fora de campo muito bom. Olá, Cássio, abraço a todos, aqui é o Roberto Tomé, da TV Record. Você teme que essa nova onda de Covid
prejudique o Campeonato Brasileiro ou até mesmo interrompa a competição? Obrigado. É isso aí? Difícil falar sobre isso, a gente fica meio... não tem como dar uma resposta, espero que não, espero que... Estão se falando muitas coisas, espero que possa, se Deus quiser, diminuir os casos, no decorrer do tempo, que a gente possa ter nossa torcida, lógico, com segurança nos estádios, a torcida possa ir, possa levar seus familiares, seus filhos, que é uma coisa tão bonita de ver família no estádio, nosso estádio, ver de geração em geração, filho, vô, neto, nos estádios, e infelizmente eles não podem estar, e que possa cair o número também de pessoas que vêm falecendo, pessoas que têm perdido pessoas importantes nas suas famílias. Então a gente pode continuar orando, buscando a Deus aí para que diminua isso, que a gente possa ter dias melhores, assim. Sei que não foi um ano muito fácil eu falo humanamente, mundialmente, mas que a gente possa ter sabedoria, possa ser persistente, possa crer que vai melhorar, que vai evoluir, né? Espero que não pare o brasileiro, que possa continuar, mas que a gente possa fazer isso com segurança. Tudo bem, Cássio? Rafael Tebas da Jovem Pan. Cássio, o Corinthians atravessou alguns problemas grandes financeiros ao longo dessa temporada, né? Vocês ficaram muitos meses sem receber salário, enfim, diversas pendências financeiras foram noticiadas. Então eu te pergunto em relação a isso, como é que foi, como está a relação de vocês com a diretoria do Corinthians nesse momento, e se ainda há alguma pendência financeira da diretoria com vocês? A gente passou, né, por um período ali, a gente tinha nossos salários atrasaram um pouco, mas foi um momento difícil, né? Teve bastante times, instituições, não só no futebol, né? No mundo geral, né? Empresas que tiveram problema financeiro, mas hoje o nosso salário está em dia. O pessoal da diretoria tem conversado, tem conversado com a gente, deixado a gente a par sobre as situações, assim, mas ter certeza que a gente não vai ter mais esses problemas. Bom dia, Cássio, bom dia a todos, aqui é Fernando Caetano dos canais Fox Sports. Cássio, no momento o Corinthians tem 29 pontos, está bem no meio da tabela, na 11ª colocação. São 8 pontos de distância para o G6 e 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Você acha que no momento o Corinthians ainda deve continuar se preocupando com a parte de baixo da tabela, ou você já sente uma evolução na equipe a ponto de acreditar que o Corinthians pode brigar por coisas melhores dentro do Campeonato Brasileiro, de repente na parte de cima da tabela? Obrigado e boa sorte no jogo contra o Fortaleza. Acho que como tu falou na pergunta, acho que pelos resultados que a gente vem tendo, pela evolução que nós vemos tendo com o professor Mancini, nós temos que pensar na parte de cima da tabela. Lógico que a grande resposta vai ser os resultados. Se a gente conseguir continuar conseguindo bons resultados, automaticamente nós vamos estar subindo na tabela. Então, nesse momento nós temos que almejar, ficar o mais longe possível do grupo lá de baixo e já ir buscando o grupo da frente, o grupo de uma Libertadores. Mas lógico, jogo a jogo, pontuando, buscando vitórias, resultados, a gente vem evoluindo bem e dar continuidade a isso para chegar e se manter lá no grupo da frente. Bom dia, Cássio. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Eu queria, por favor, que você explicasse rapidamente o que aconteceu ali em Curitiba, se você já viajou bem, viajou sentindo alguma coisa, sentiu um desconforto, o que você sentiu, depois foi diagnosticada uma contratura, a gente esperava até que você ficasse mais tempo fora, você conseguiu se recuperar rápido, explicar pra gente como é que foi todo esse processo, porque o Corinthians acabou ficando com um risco de não ter ninguém à disposição caso o Walter se machucasse, né? Tinha você ali, mas depois a gente teve a confirmação de que realmente você estava lesionado, não estava 100% para atuar. E queria que você também falasse, Cássio,
A gente lembra daquele seu desabafo, muita pressão em cima de você, e existia até algumas pessoas que queriam que você fosse para o banco para o Walter jogar, mas também a tese de que muitas bolas estavam indo no gol, diferente do que acontecia normalmente. Agora vão menos bolas, o Corinthians toma menos gols, ninguém fala mais do Cássio. Você tem sido muito seguro quando exigido. Ficou provado de que o problema não era individual, e sim um ajuste de equipe que hoje está acontecendo, Cássio. Obrigado, um abraço. Sobre o jogo, sobre a lesão, eu acabei sentindo um desconforto na hora do chute, no aquecimento, e eu senti uma dor forte. Eu acho que já tenho uma idade para saber como o meu corpo funciona, e a gente fez uns testes, senti a dor foi aumentando, e naquele momento, por precaução, foi se achado para eu segurar, até para de repente não agravar. Muitas vezes você quer ir no jogo, quer jogar e joga de qualquer maneira, e acaba tendo uma lesão um pouco mais grave e demorando mais, mas graças a Deus foi só uma contratura. Tratei intensamente. O grande problema da minha lesão é na parte do chute, não é na parte de uma movimentação lateral ou para pular para defender a bola. Então é uma coisa específica. A gente tem um grande departamento médico lá, fisioterapia, que tem me ajudado muito. A gente treinou, fiquei uns dias sem treinar e voltei. Graças a Deus, nos treinos que eu tenho feito não tive problema. Espero que eu nesses últimos treinos não tenha problema e possa estar 100% à disposição do professor. Eu acho que sobre o futebol, a gente tem que estar sempre provando, sempre evoluindo, sempre crescendo. São situações que não tinham acontecido. Creio que naquele momento o nosso time não tinha entrosado, não tinha conseguido fazer grandes atuações, ter regularidade que a gente vem tendo hoje. Hoje a gente tem uma organização melhor. É lógico que mudou o treinador, cada treinador, isso não é, pelo amor de Deus, não é uma crítica a nenhum treinador, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, e nós como jogadores temos que tentar evoluir em cima disso. Lógico, se você for pegar a maneira especificamente do professor Thiago, era uma maneira um pouco mais ofensiva, e automaticamente quando você é muito ofensivo você fica um pouco mais exposto e vinha mais bola, mas eu tenho que estar lá para tentar sempre ajudar o Corinthians. Hoje a gente trabalha do jeito do professor Mancini, é um pouco mais defensivo, mais posicionado, então é uma maneira diferente, mas que bom que a gente tem conseguido evoluir, tem conseguido crescer. Esse segundo turno a gente tem melhorado bem, tem conseguido resultados fora de casa, tem conseguido pontos importantes. Creio que nós precisamos evoluir em casa, ser mais regular nas partidas em casa, que aí a gente consegue se manter no grupo lá da frente, visando posições de Libertadores e consequentemente se afastando lá de baixo.